Olá, meninas, tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade com as nossas aulas aqui de bruxaria. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre leis herméticas, são do todo, do universo. Primeiro, para a gente entender o que são as leis herméticas, tá? As leis herméticas, elas são conhecimentos antigos que são vistos, né, como as leis que regem o universo, tá? As leis herméticas, né, elas também podem ser conhecidas como princípios herméticos, que são conceitos centrais na tradição esotérica, conhecida como hermetismo, que tem as suas raízes na filosofia e nas práticas atribuídas a Hermes Trismegisto, tá? Hermes Trismegisto, ele é conhecido como uma figura mítica, ninguém sabe se ele existiu mesmo de fato ou não, mas que combinaria os aspectos de do deus, né, egípcio Thoth e do deus grego Hermes. Existem algumas pessoas que falam que talvez ele tenha sido um filósofo ou um juiz, né, mas não se sabe ao certo se ele foi algo mítico ou se ele foi uma pessoa que de fato existiu. E é associado a ensinamentos ocultos do esoterismo, né? Essas leis, elas são baseadas em textos muito antigos e ensinamentos que buscam explicar a natureza do universo e a forma com que ele opera, tá? Então vamos imaginar assim, no nosso mundo, tá, físico, no nosso mundo social, nós seguimos leis e regras, tá, que foram impostas a fim de que o nosso universo físico funcione e opere de forma mais harmoniosa o possível. O universo, a energia universal, ela também tem suas leis e princípios aos quais ela pertence e opera através de, tá bom? Quais são então esses princípios? Lei do mentalismo, a lei da correspondência, lei da vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e princípio de gênero, tá? Existem algumas diferenças nas aplicações dessas leis herméticas. Cada, cada filosofia pode empregar essas leis herméticas dentro de um contexto, mas é muito comum, né, que no esoterismo, no geral, a gente veja essas leis herméticas sendo representadas de alguma forma. Então, é importante vocês saberem do que isso se trata, porque quando vocês verem uma base de lei hermética dentro de uma ordem, dentro de um feitiço, dentro de uma tradição, vocês vão saber no que eles se basearam, entendeu? Então, isso é uma base muito importante para vocês relacionarem as suas práticas diárias, as suas práticas de culto, de religião, se assim for, tá bom? Então, vamos lá. As leis herméticas, elas são utilizadas para compreender e para manipular a realidade e influenciar as nossas próprias vidas físicas e alcançar um equilíbrio maior e uma harmonia mais sintônica, tá? Elas são estudadas e aplicadas em diversas tradições esotéricas, como eu expliquei para vocês, e até mesmo há práticas de autoajuda para compreendermos, né, que o universo ele é mental, ele está dentro de cada um dos indivíduos. E a manifestação psíquica desse universo do indivíduo é o que cria realidades. É por isso que a gente diz que existem realidades paralelas, né? Mundos paralelos. Na verdade, cada ser humano pertence e tem a sua própria realidade temporal e espacial dentro da sua mente. E se você estiver pensando, né, em incorporar
essas leis herméticas no seu dia a dia, basta você tentar compreender e visualizá-la através da própria natureza e de como as coisas acontecem no seu dia a dia, tá bom? Vamos compreender, então, um pouquinho mais sobre esses 7 princípios herméticos. É legal de vocês entenderem que nesse mundo da bruxaria, do esoterismo, do ocultismo, a gente vai trabalhar muito também com o simbolismo dos números. E o número 7 é um número que emprega muito poder, muito misticismo. Ele é um número que é considerado até mesmo na Bíblia um número perfeito. Então, em várias tradições, o número 7 ele vai ser empregado como algo que traz uma verdade, um poder, um significado muito poderoso, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela lei do mentalismo, tá? A lei do mentalismo, ele vai dizer pra gente que o universo, tudo que existe no universo é mental, tá? Tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que irá existir faz parte do nosso universo mental. Existe dentro das ideias ou da criação de um Deus ou de uma entidade cósmica, tá? E através dessa mente cósmica existe essa criação. Nós, através do nosso mental, podemos transformar o mundo ao nosso redor. Dentro do nosso cérebro, nós podemos criar novas situações e transformá-las do micro para o macro, né? O macrocosmos, o microcosmos seria o nosso plano das ideias, ele é o mental superior, tá? O macrocosmos seria o plano material, o plano onde a gente pode tocar, onde a gente pode sentir a matéria mais densa, que é o nosso plano físico. Então, do nosso mental superior, que é o microcosmos, nós podemos materializar no macrocosmos as nossas vontades. Nós podemos transmutar frequências vibracionais e então, através dessas mudanças de padrão vibracional, nós vamos moldando a novas sincronicidades e rearranjando as coisas de acordo com a nossa vontade. Muitos de vocês já devem ter conhecido, já devem ter escutado e ter ouvido falar sobre essa lei no livro O Segredo. A diferença, né, é que neste livro esse princípio ele é empregado de maneira muito mais sutil, muito mais fora de um contexto mais prático mesmo, mais científico, se é que eu posso chamar dessa forma, né? Porque isso não é ciência, isso é pseudociência. Mas a gente sabe, né, por vivência, por experiência, que a gente de fato consegue transmutar e mudar. Quantas de vocês já viveram alguma situação onde vocês queriam muito alguma coisa bem específica e de repente aquilo veio até vocês? Vou contar uma história pessoal minha, que eu gosto sempre de contar para as meninas em todos os cursos, inclusive, se eu não me engano, no curso em áudio a gente tem essa mesma história. Para resumir, gente, minha família era uma família muito simples. Minha mãe foi faxineira quase que a metade da vida toda dela. Meu pai, pintor e pedreiro, né? A gente teve uma infância muito humilde, a gente teve um desenvolvimento muito simples, né? Apesar de termos, sim, algumas possibilidades, né, que foram criadas através do meu padrinho, através de outras pessoas da família. Mas a gente teve uma infância relativamente simples, né? Eu cresci em um contexto onde eu jamais poderia fazer uma viagem para a Europa, porque isso não estava dentro do orçamento de minha mãe não poderia me prover isso, meu pai não poderia me prover isso. Contanto, né,
eu sempre coloquei na minha cabeça que eu iria viajar para fora do país. E aquilo, ao longo dos anos, eu fui matutando, eu fui criando essa ideia na minha cabeça e eu ia falando para minha mãe como ia ser minha viagem, para onde eu ia, o que eu ia fazer, completamente de Lulu, né? Completamente viajada. Acontece que quando eu completei, acho que 22 anos, 21 para 22 anos, eu acho, eu ganhei uma viagem do absolutamente nada. Eu mandei uma mensagem para um conhecido que ele tinha postado assim no Facebook na época, né? Que a gente usava bastante Facebook. Falando, ele escreveu lá falando assim: olha, eu vou para a Europa, eu preciso de alguém para traduzir para mim, porque eu vou fazer essa viagem, tal, não sei o quê. E eu, na brincadeira, escrevi: me leva. E aí ele me mandou uma mensagem dizendo: você fala inglês? Na época eu falava, né? Por uma série de ocasiões eu tinha aprendido. E aí ele pediu o meu número de CPF, etc., comprou as passagens e quando eu vi, eu tinha manifestado o meu maior sonho, que era essa viagem para a Europa. No final das contas, a gente acabou indo para Londres, Alemanha, Grécia, Praga, Suíça. A gente foi para 5 países diferentes e a gente ficou lá ali cerca de uns 3 meses, eu acho. Foi a melhor viagem da minha vida. Mas dentro desse contexto, né? Por que eu estou contando essa história para vocês? Dentro desse contexto, houve, no meu ponto de vista, esse trabalho do mentalismo, dessa força criacional, onde você manifesta alguma coisa no seu plano físico, algo que é simplesmente aos olhos dos outros impossível daquilo acontecer. Eu fui para a Europa sem um centavo no bolso, gente. Sem um centavo no bolso. E conheci pessoas maravilhosas e vivi coisas muito, muito boas, coisas extremamente horríveis. É... Mas no final das contas, isso me mostrou o quanto a gente tem de fato um poder de manifestação. Não existe uma pessoa que chegue em mim e que fale assim: ah, eu não consigo manifestar. Ah, eu não consigo acreditar nessas coisas. Eu falo: pera, escuta essa história, veja da onde eu vim, o que aconteceu. Algumas pessoas podem chamar isso de sorte. Eu não chamo isso de sorte. Eu realmente acredito que foi uma criação, tá, do mentalismo, aplicada de maneira prática na minha vida e que hoje em dia eu posso demonstrar para vocês que isso pode sim vir a ser real. Pode demorar para vocês manifestarem, mas com certeza vocês têm um poder criador de manifestar do micro para o macro cosmos, tá bom? A lei da correspondência. Vamos lá. A lei da correspondência, ela diz que tudo que está em cima é igual àquilo que está embaixo, bem como aquilo que está dentro é igual àquilo que está fora. Existe uma equivalência entre ambos. E a gente fala nisso, né, dessa equivalência, como eu já expliquei para vocês, de microcosmos. Microcosmos é o meu universo mental interno para o universo mental externo. Isso é micro para o macro, tá? A correspondência diz que se existe uma criação de uma mente superior, é porque essa criação microcósmica ela é plasmada em matéria densificada, tá? Essa matéria, através das supercordas, né? A gente já tem estudos de que o átomo é dividido em prótons, nêutrons e elétrons, que aí a gente vai indo mais para dentro. A gente tem o núcleo tem as supercordas, que são divididas em quarks, esses quarks são divididos em quarks ups e quarks downs. Esses quarks são feitos de pura energia, tá? Essa energia criadora é o que faz o plano ser manifestado em plano físico, em plano densificado, tá? Então, a gente não vai julgar as experiências nem como boas, nem como más. A gente vai adquirindo processos de aprendizados.
e reconhecendo que tudo que está fora no nosso universo manifestado é porque existe dentro do nosso universo mental. Então vamos lá. Explicações práticas agora. Eu entendo então, Isa, que tudo aquilo que eu manifesto, tudo aquilo que eu tenho na minha vida, a minha casa, o meu carro, a minha família, os meus amigos, as situações que eu vivencio no dia a dia, elas são uma correspondência do meu universo mental e da qualidade da saúde do meu universo mental e de como aquilo quer ou não me mostrar alguma coisa. Se eu tenho uma crença de escassez, se eu trabalho vibrando naquela escassez, tá? Seja por uma questão hereditária, seja por um trauma que é passado através do DNA, seja por uma experiência que eu vivenciei de maneira muito intensa emocionalmente, que não necessariamente é um trauma, mas é uma experiência muito forte emocional, eu vou entrar em uma sintonia. Eu vou começar a vibrar aquela energia, eu vou começar a manifestar no meu plano correspondente externo aquilo que eu já estou vivendo internamente. Então, se eu estou o tempo inteiro vibrando e vivendo em uma vibração de dor, eu vou experienciar, eu vou plasmar do lado de fora aquilo que está dentro é igual àquilo que está fora, aquilo que está em cima é igual àquilo que está embaixo. Eu vou manifestar no externo essa dor. E essa dor pode vir através de experiências que são, digamos, eu vou usar a palavra aqui negativas, tá? Mas eu não acredito que são experiências negativas. Mas eu vou experienciá-las através de experiências negativas para que a minha consciência maior, que é a minha mente microcósmica, consiga entender que tem alguma coisa errada ali, alguma coisa que precisa ser vista e que precisa ser trabalhada, tá? É muito comum, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, hoje em dia a gente está numa fase, né, onde as pessoas falam muito sobre o processo da gratidão. E o que acontece é que o processo da gratidão, dia a dia, ele faz com que as pessoas consigam se sintonizar com frequências vibracionais e campos vibracionais externos que são mais positivados, tá? Aqui a gente vai usar a palavra positivo e negativo como prótons e nêutrons, e nêutrons não, prótons e elétrons, tá? Tudo no universo é composto por matéria, por átomos. E os átomos têm cargas positivas e negativas. Tudo aquilo que existe na matéria tem essa vibração. Eu também tenho essa vibração internamente, ou seja, a consequência do meu padrão vibracional, da minha qualidade de onda vibracional, vai se conectar com ondas vibracionais correspondentes àquelas ondas que eu estou emanando, que eu estou transmitindo. Nós somos como rádios, né? E se a minha correspondência de rádio está tocando um samba, eu vou atrair outro samba para minha vida. Se eu estou o tempo inteiro transmitindo um sertanejo onde fala que eu sou traída, que o marido largou, que a pessoa foi embora, que eu estou sofrendo do coração, eu vou atrair as mesmas experiências, porque eu sou um rádio. A onda, ela não entende que aquilo ali é somente uma música. Ela entende a vibração e ela vai atrair o mesmo tipo de vibração, tá? Então, essa é a lei da correspondência. Tudo aquilo que eu tenho dentro, eu vou me transmitir, eu vou me relacionar com aquilo que está fora, beleza? Lei da vibração. Na lei da vibração, a gente entende que nada está parado no universo. Tudo, absolutamente tudo. Eu tô aqui parada no sofá da minha casa, dando essa aula aqui para vocês hoje. Apesar de eu estar aqui parada, eu não tô parada, eu tô em vibração. A gente sabe que a matéria é energia. Então, por ser energia, ela está o tempo inteiro em movimento. A gente pode aprender através da meditação, do mindfulness, né, por exemplo, a aumentar a nossa vibração
ou até mesmo abaixar a nossa vibração, ou nos autoprogramar para não entrarmos em determinadas ondas vibracionais. Daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês a diferença de onda vibracional, tá? Para padrão vibracional, beleza? Essa é a lei da vibração. Tudo então no universo, tudo que existe na sua casa, no seu ambiente, tudo está vibrando, tá? Tudo tem ali uma energia que está sendo transmitida. Isso conversa, vocês percebem o quanto as leis herméticas elas conversam, elas vão se interligando uma com as outras? Aí a gente vai para a lei da polaridade. Na lei da polaridade, a gente entende que tudo no universo é duplo. Tudo, no nosso universo manifesto, nós estamos, né, no que eles chamam de universo 3D. Tudo no universo 3D, ele é polar, ele não é apolar, ele é polar, tá? Assim como existe o calor, existe o frio. No universo existe sempre um oposto a tudo aquilo que se existe. E é fácil, né, notar nas nossas vidas essas polaridades, e a grande chave de entender que existe uma polaridade dentro de nós mesmos é entender que a gente pode, a gente deve calibrar essa polaridade para o lado mais positivo, entendeu? De novo, lei da vibração. Se existe algo que está em constante vibração, existe a polaridade dos prótons e dos nêutrons. E dos nêutrons não, e dos elétrons, tá? Cada um deles vai ter uma carga positiva ou negativa. Onde vocês acham que é mais saudável a gente calibrar a nossa polaridade? É o estar dentro dessa carga positiva ou eu estar dentro dessa carga negativada. Em alguns momentos, a carga negativada ela vai servir com intuitos muito maravilhosos. E é por isso que a gente não trabalha as coisas como bem e mal. A gente trabalha como cargas polares, positivo e negativo, tá bom? A lei dos ritmos. Na lei dos ritmos, a gente vai ter a compreensão de que tudo que a gente mexe energeticamente precisa de uma compensação. Basicamente, ela vai falar para a gente que se a gente retirar uma energia de um lugar ou de alguma coisa, a gente vai precisar compensar aquela energia que foi retirada e recolocá-la de alguma forma. Então, digamos que eu peguei uma erva, tá? Para usar num banho. Aquela erva que ela foi retirada, aquela energia que ela foi retirada para o meu uso pessoal, ela precisa ser compensada de alguma maneira. E é por isso que, na maior parte dos casos, a gente pede para que a pessoa, depois que ela fez o banho de erva, para que ela recolha aquele material orgânico e ela devolva para a natureza. Isso é uma forma de compensar a energia que foi tirada, de agradecer aquela energia que foi tirada. O que acontece muitas vezes é que quando a gente retira uma energia de um lugar e a gente não compensa essa energia que foi tirada de alguma forma, a gente fica com um vácuo energético. Esse vácuo energético ele vai começar a sugar a energia de alguma forma. Ela se torna uma carga negativa que vai ficar sugando, vai ficar tentando puxar as outras energias que estão à volta dela para compensar aquele buraco energético, entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma operação, né, de uma transmutação mágica, de um processo magístico, seja ele dentro do paradigma psicológico ou não, a gente tem que entender que toda vez que a gente vai tirar alguma coisa de um lugar, a gente precisa repor aquilo de alguma forma, tá? Então, digamos que eu estou dentro. O paradigma psicológico ele trabalha as magias muito através da própria psique, né? A John Fortune falava muito sobre esses processos mágicos. Inclusive, eu recomendo como matéria obrigatória para vocês lerem o livro de defesa psíquica da John Fortune, tá? Porque a maior parte dos casos que a gente tem é pessoas que trabalham, né, com algum tipo de magia psíquica ou que têm um poder psíquico muito forte e que acabam influenciando de alguma forma na retirada psíquica, de energia psíquica de outras pessoas, o que a gente pode considerar
Em alguns casos, um vampirismo energético, em outros casos, é, somente ataques psíquicos, tá? Mas, de toda forma, a gente precisa não somente aprender a se blindar, como aprender a compensar as energias. Então, digamos que eu fiz academia o dia inteiro, tá? Essa energia que eu gastei para ir na academia, ela vai precisar ser compensada de alguma forma, ou através da alimentação, ou através de um sono repousador. Vocês percebem que toda a causa ela vai ter um efeito? Tudo aquilo que eu faço, ela vai ter um oposto, ela vai ter uma polaridade. Então eu preciso encontrar uma maneira para reposicionar aquilo que eu retirei energeticamente de algum lugar, seja através de alimentação, seja através de um processo mágico, seja através de um processo psíquico, seja através até mesmo de um exercício físico, porque a nossa energia física ela também influencia bastante na nossa qualidade vibracional, tá, gente? Então, não é à toa que as pessoas falam assim: exercício físico é bom para a saúde, não só para a saúde física, mas como também para a saúde vibracional de vocês. É importante e é interessante vocês trabalharem com a energia do próprio corpo, tá? E aí a gente entra na lei de causa e efeito. Tudo que fazemos tem um efeito, né? Toda minha ação vai ter uma reação. E isso vai além, perdão, isso vai além da parte física, né? Do processo físico, que também pode repercutir no emocional, no mental e no espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu físico, ele pode sim refletir no meu emocional. Por quê? Se eu não estou, por exemplo, me exercitando, comendo o suficiente, tendo uma boa nutrição física, pode ser que eu fique com defasagem em vitamina D, pode aumentar o meu colesterol, pode causar diversas situações, inclusive alteração da minha glândula da tireoide, e isso pode afetar o meu emocional, que vai afetar o meu mental, que pode afetar o meu espiritual, entendeu? É uma reação em cadeia. Tudo é uma reação em cadeia. E por fim, a gente chega na lei de gênero, tá? Lei de gênero não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, tá? Eu preciso que vocês entendam isso antes da gente entrar nessa parte, porque sexualidade feminina, masculina, não binária, transexualidade, isso é algo que a pessoa é um traço da personalidade da pessoa, é um traço que a pessoa ela vai desenvolver ao longo da vida dela, tá? A lei de gênero fala sobre feminino e masculino. Não existe dentro dessa lei é, algo que esteja ligado à sexualidade da pessoa, entende? É somente a representação do que seria energeticamente uma energia feminina e do que seria energeticamente correspondente a uma energia masculina. Mas não tem a ver com a sexualidade ou a opção sexual da pessoa, ok? Tudo no universo tem um gênero feminino e masculino dentro de si. Quando a gente fala de gênero, de princípio, como a personificação entre o feminino e o masculino, o Jung chamava isso de ânimos e ânima, tá? Que é essa energia correspondente ao feminino e masculino. Mas que, de novo, não tem nada a ver com sexualidade ou opção sexual, tá? E o que que isso vai influenciar? Todos nós temos essa polaridade do feminino e do masculino dentro de nós, e tudo que existe também tem essa polaridade. Acontece que quando uma coisa, uma situação ou uma pessoa, ela tá mais para um gênero do que para outro, ela pode ter características X e Y desse gênero, entendeu? Então, por exemplo, pode ser que um homem ele esteja mais com a energia feminina sendo trabalhada
Isso significa que ele pode ser um homem naturalmente mais introvertido, mais nutridor, mais submisso. E eu não estou falando somente submisso, de novo, sexualmente, gente. Pode ser uma submissão que beira uma passividade, que pode causar para ele um sofrimento. Ou não. Ou ele é bem, ou ele se dá super bem com essa energia. É, pode ser que uma mulher tenha traços de uma energia muito masculina, forte. Então, pode ser uma mulher muito independente, que não pede ajuda de ninguém, uma mulher que se esforça demais na vida, que é muito expansiva, mas ao mesmo tempo ela pode ter dificuldade, por exemplo, em nutrir as suas relações, porque a característica do masculino, ela é a dominância, ela é a expansividade, ela é uma energia que não é acolhedora e nutridora como a feminina, entende? Então pode ser que ela tenha dificuldade nas suas relações em nutrir as relações, ou não. É basicamente isso, tá, gente? Dúvidas posteriores, por favor, me mandem lá no WhatsApp. Estou disponível para vocês. Eu sei que é um assunto um tanto quanto complexo, mas é importante que vocês conheçam isso para trabalhar e para ter uma base de como vocês vão fazer os processos mágicos de vocês posteriormente, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui agora e um beijo até a próxima aula.